Hoje eu vou te mostrar a melhor fórmula do ChatGPT, a fórmula para você conseguir o prompt perfeito. Não só isso, como eu tô te dando mais ainda até do que talvez antes de você clicar nesse vídeo. Eu tô te dando as 6 melhores fórmulas de prompt, ainda tem muito mais nesse vídeo, você vai gostar muito. Tem pessoas que até cobram por esse tipo de conteúdo, mas eu vou estar dando de graça aqui pra você, tá muito completo mesmo. Eu fiz aqui um mapa mental, tá completíssimo e tem muitas surpresas a mais que você vai gostar bastante. Duvido você ver um outro vídeo tão completo como esse. Então vamos lá, no vídeo de hoje o que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? As 6 melhores fórmulas de prompt, em qual situação se deve usar cada uma, porque elas são adaptadas para situações diferentes. E assim, tanto é para uma pessoa que quer um prompt super avançado, super expert, quanto alguém que é super iniciante. Então vai servir para todo mundo. Qual a fórmula eu considero a mais versátil e que pode servir para a maioria dos casos? Então, se você decorar ela, se você anotar, você vai estar com certeza muito bem coberto, tá? Em resumo, é a melhor. E se mesmo assim você ficar com dúvida, eu criei um professor grátis de IA que vai te ajudar a treinar e melhorar a sua arquitetura de prompt, ou até mesmo para você saber qual prompt você deve usar numa certa tarefa ou não. Então, tá muito legal o vídeo de hoje mesmo. Fica até o final que você vai gostar bastante. Vamos começar aqui. Eu estruturei prompts, fórmulas de prompts que podem ser utilizadas para fins em conjunto, tá? Ou similares. Então, eu agrupei dessas 6 e geralmente estão 2 por cada categoria. Primeiro, eu vou começar com a fórmula PADED e a PNOC, tá? E ela é no foco de estruturação de tarefas. Então, vamos lá. Como é que é a PADED? A PADED a gente vai começar com um papel. Então, por exemplo, você é um redator publicitário, depois a gente vai dar um alvo, cria um slogan para uma nova marca de roupas sustentáveis, depois a gente vai dar detalhes, né? Detalhes do que você está querendo que ele faça, destaque sustentabilidade e acessibilidade, depois você dá exemplos, moda com consciência e sustentável é o novo básico, e depois um diagnóstico. Até você perguntar, tipo, você entendeu o objetivo desse prompt? Para você, assim, refinar. Qual é o objetivo da PADED? É ideal para tarefas criativas e situações onde você tem exemplos para dar uma referência para o ChatGPT trabalhar em cima. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica o resultado. Então aqui, a PADED, eu mandei para ela. Você é um redator publicitário, sua tarefa é criar um slogan para uma nova marca de roupas sustentáveis. Tá vendo que é um prompt bem pequeno, né? O slogan deve destacar sustentabilidade e acessibilidade. Exemplos, moda com consciência e sustentável novo básico. Eu botei, você entendeu o objetivo? Ok, ele falou que entendeu perfeitamente e depois ele me deu um resultado. Nesse caso, eu ainda pedi, me dê mais sugestões. Você até poderia colocar isso aqui nesse prompt inicialmente. Me dê 3 sugestões, me dê várias sugestões, as sugestões muito diferentes, mas isso aqui é o prompt básico. Então a gente vai cada vez mais profundo e vai vendo fórmulas de prompt cada vez mais elaboradas. Agora eu vou mostrar para vocês a PNOC. E só para diferenciar, né? Esse aqui então é para as tarefas criativas. Agora a PNOC ela é melhor para prompts mais técnicos ou que exijam passo a passo claro e estruturado. É uma estrutura voltada para soluções práticas com clareza das etapas do que você deve fazer. Então, a PNOC é um papel, lembrando, tá, gente? Não sei se você percebeu até agora, mas cada parte disso aqui é a inicial, né? Então, papel, você é um consultor de redes sociais. Instruções, crie uma estratégia de engajamento no Instagram. Necessidade, sugira 5 tipos de postagens e horários de publicação. Objetivo final, aumentar o engajamento em 30% em 3 meses. E o cliente, quem é o objetivo dessa mensagem, dessa instrução que você está fazendo? Não necessariamente você vai estar sempre trabalhando com o cliente, mas quem é a pessoa final que é para isso. Então, por isso que eu botei cliente também para ficar mais fácil de memorizar. Então, cliente aqui, empresas pequenas no setor de alimentação saudável. Vamos ver como é que ficou a PNOC, então. Eu botei ali o resumo do prompt, né? Aí ele já respondeu aqui de uma forma bem estruturada. Receitas simples e rápidas, Reels ou carrosséis, e ele falou como é que você vai falar, o CTA para você pegar uma ação do usuário, o horário da publicação, quando é que ele sugere, aí depois, antes e depois, transformação alimentar, descrição, dicas de saúde e nutrição, bastidores, ele tá dando bastante dicas mesmo, e depois ele fala dicas extras. Frequência, publica ao menos 4 vezes por semana, análise, acompanhe métricas no Instagram e site semanalmente, engajamento ativo, responda a comentários, promoção de post, envie e impulsionar as postagens mais relevantes para alcançar novos públicos. Então já tem um resultado bem legal do que se você só escrevesse da sua cabeça, sem ter um prompt estruturado. Até aqui, ok, também outra fórmula fácil, né? Aqui agora a gente vai começar a ficar bem mais profundo e fórmulas mais complexas, mas eu já comecei com uma um pouquinho mais simples e que eu até reparo que eu utilizo bastante essa aqui no meu dia a dia, tá? Porque ela é muito fácil de você lembrar, é quase instintiva da gente fazer. Até quero relembrar vocês, né, que é assim, um jeito fácil de estudar, né, como a gente tá vendo aqui, e de até fazer apresentações como essa, eu utilizo aqui o Mind Master para poder fazer essas apresentações, e eu recomendo essa e outras ferramentas aqui no link da descrição, tá? Para você dar uma olhadinha. A gente também tem matérias grátis, tem mais de 500 prompts grátis que você pode baixar também, que a gente libera de graça e muito mais. Também tem uma ferramenta que eu indico muito de gestão de projetos e tarefas também. Aqui é tudo focado para te dar mais agilidade no seu dia a dia, mais produtividade, assim como quando a gente procura utilizar as IAs. Então, todas as ferramentas aqui que eu recomendo ou que eu utilizo, tá aqui no link da descrição ou no comentário fixado, ou tem aqui também nesse QR Code aqui que a gente implementou recentemente, tá? Se você estiver vendo na TV, etc., você pode apontar o seu celular. Então vamos lá. PTF é papel, tarefa, formato. Bem simples de ver, né?
Ele é simples e direto, isso que é o bom do PTF, mas é sempre bom de você lembrar qual é a parte principal, né? Porque geralmente as pessoas só botam uma tarefa. A questão do PTF é você colocar um papel antes, e sendo que você vai botar antes ou depois não faz tanta diferença. Mas aqui pra fórmula é legal e é também pra você não esquecer. Então você botar um especialista em finanças, que assim ele vai te dar uma resposta mais direcionada, e o formato. Porque muitas vezes você quer que ele te entregue de uma certa forma. Por exemplo, lista com 5 passos. Então fica muito mais fácil de você depois executar o que ele vai te mandar. Então é isso, ele é simples, direto e é ideal para prompts rápidos e objetivos. E eu vejo que no dia a dia eu utilizo muito esse modelo. Mas tem um modelo melhor ainda que eu vou mostrar depois. Vamos primeiro ver o resultado do PTF, tá? Então aqui, você é um especialista em finanças, cria um plano para economizar R$ 500 por mês. O plano deve ser apresentado em formato de lista com 5 passos. Aí ele já deu um plano aqui muito detalhadinho, ó. Analise sua renda e gastos, defina um orçamento mensal. Eu vou passando rápido, tá, pessoal, no resultado do prompt, para não ficar um vídeo maçante para todo mundo. Reduz e elimine gastos supérfluos, e ele vai dando detalhe de cada coisa, né? Implemente hábitos econômicos e muito mais. Beleza, foi bem direcionado aqui pro que eu pedi. Então ele é simples de executar e a resposta também ela é bem direta. Agora vamos para o próximo, que é o Focused, que é bom para você ajudar a lembrar dele, lembrar de foco e ST no final. Então, qual é o objetivo desse aqui, né? Ele é completo, ele cobre mais detalhes para garantir resultados mais precisos. Qual é o objetivo quando a gente faz um prompt assim mais completo, quando tem uma fórmula maior? Você quer que você não tenha tantas interações com o ChatGPT. Aí você não quer que você fique mandando mais coisas, o ChatGPT te respondendo, você não, você errou nisso, você errou naquilo outro. Você consegue de uma forma mais direta conseguir o que você almeja. Só que muitas vezes você não tem isso na sua cabeça. Então a fórmula também te ajuda a já pensar isso de antemão para você fazer o prompt melhor e ter menos que voltar. Então, eu até recomendo você tentar fazer bastante um exercício, tentar preencher o máximo possível. Nem tudo é obrigatório, tá? Para todas as tarefas. Então, eu também já fiz esse trabalho aqui de tirar para vocês os pontos que não são obrigatórios. Eu vou de um a um agora de uma forma geral. Então, foco tarefa, a primeira parte dessa fórmula, que é o tema principal, a tarefa da solicitação. Objetivo, o que você quer alcançar com esse prompt, quando você está mandando esse prompt chat GPT. Contexto, informações relevantes para o tema ou a tarefa. Usuário, quem está interagindo ou o público-alvo, tá? Saída, como o conteúdo deve ser apresentado para você, que nem que a gente mostrou ali no formato, né? A gente mudou um pouquinho certas siglas aqui para ficar mais fácil de lembrar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, saída é a mesma coisa que formato. E eu até botei alguns ali também para ficar mais fácil. Então, por exemplo, saída e formato é a mesma coisa. É só para ficar mais fácil para as siglas ficarem, por exemplo, Focus ST, para ficar mais fácil de você lembrar. É que nem quase de faculdade, de colégio, né, que a gente tinha as formulinhas, era mais fácil, né, ou quando o pessoal fazia musiquinhas, né, para poder decorar pro vestibular e tudo mais. Então, saída, como o conteúdo deve ser apresentado, e tom, o estilo ou voz do resultado. Então, porque às vezes você fala assim, eu quero que você crie uma mensagem que seja mais alegre, que seja mais séria. Então você dá o tom específico que você quer que ele retorne, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou dar um exemplo, né, desse prompt quebrado, né, para vocês. Então, foco a tarefa. Criar uma carta de apresentação de emprego. Objetivo: apresentar o perfil de um profissional com 10 anos de experiência em gerenciamento de equipes multidisciplinares, destacando habilidades de liderança e entrega de resultados impactantes. Contexto: o profissional está se candidatando ao cargo de gerente de projetos. Usuário papel, agora são as partes que não são obrigatórias, tá? Você é um coach de carreira especializado em auxiliar profissionais em transições importantes na carreira. Esse aqui é aquele papel que a gente dá pro chat GPT, né? Depois, a saída, como que ele vai te retornar. Nem sempre você precisa disso, mas é bom se você já tem isso em mente. Então, a carta deve ser estruturada em 4 parágrafos claros, incluindo introdução, destaque das habilidades principais, contribuição potencial para a empresa e encerramento. Porque às vezes você não sabe de cabeça e o chat GPT vai te dar sugestão. Mas às vezes ele, na sugestão dele você vai falar, não, tá muito curto. Ah, não, tá muito longo. Não tá muito direto. Então, se você puder dizer o melhor, a saída é melhor para você. Tom, confiante e profissional, mas acessível para estabelecer uma conexão com o recrutador. Ok, isso aqui é um prompt assim, bonitinho, super estruturadinho. Vamos ver como é que ele retorna então pra gente. Utilizei aqui da Focused e ele me retornou. O engraçado aqui, que eu até depois complementei na minha resposta, isso que é legal quando você dá um papel pra ele, quando você é muito específico, ele sugeriu coisas que eu não sabia, não tinha pensado antes. Lembra que eu falei que era uma carta de apresentação de emprego para um profissional com 10 anos de experiência? Então, ele me retornou aqui em cima com alguns campos para preencher. E depois ele fez a carta, né? Assunto, depois prezado, aí nome do recrutador. Ele botou sempre ali bonitinho para eu poder depois substituir e colocar, eu até reutilizar essa carta. Aí ele fez ali muito bonitinho, do jeito que eu pedi. Não vou ficar lendo aqui também na minúcia. Se você quiser, você pode dar um pause e ler na minúcia aqui o jeito que ele escreveu. Mas você vê que ele bota coisas muito legais, assim, certificações relevantes, por exemplo. Aí você bota sua certificação, veja a oportunidade de contribuir. Assim, ele fez muito de acordo com o que eu pedi mesmo, tá? E atenciosamente seu nome. Só que aí eu perguntei pra ele, por que você colocou esses itens no início? Não entendi. Pode me explicar, por favor? Aí, como ele é um profissional nisso, ele me falou, esses itens no início da carta são informações típicas em cartas de apresentações ou correspondências formais.
É porque eu pensei até inicialmente como uma carta digital, que você é que nem o pessoal chama de cover letter, né, que utiliza muito lá fora quando você vai se candidatar lá fora. Mas aqui ele tá pegando o contexto e trazendo para as cartas formais, de você colocar essas partes no início. Então foi muito interessante, porque às vezes também ele pode sugerir coisas que você não sabia, justamente porque ele também tá te mostrando ali como se fosse um recrutador, como se ele tivesse experiência com isso, né. Então aí ele explica cada ponto, ele fala: "Esse formato segue convenções de correspondência profissionais e oferece clareza e organização, especialmente quando enviado em um contexto mais formal. Porém, se você considerar que o estilo é excessivamente formal ou quiser algo mais direto, esses elementos podem ser simplificados ou ajustados." E ele pergunta: "Quer que eu modifique o modelo para algo mais simples ou moderno?" Beleza, você poderia depois então mudar isso. Mas é legal porque justamente você dar um papel para ele e explicar muito bem, ele vai executar melhor isso aqui para você. Agora vamos aqui para o próximo. Só uma última adenda aqui para não esquecer. Então, quando é que você deve utilizar todos os elementos? Mesmo que eu falei que não são obrigatórios. Quando a tarefa é complexa ou precisa de um alto grau de personalização, que você precisa que a resposta seja muito personalizada, ou quando você quer garantir que o máximo de precisão e controle sobre o resultado que o ChatGPT vai te retornar. Então, para isso que essa fórmula mais robusta é boa, tá? E agora eu quero te convidar aqui também, se você quiser estar sempre atualizado sobre as IAs e muito mais, de você não esquecer de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você vai ser notificado e você vai estar sempre por cima. Então, as novidades que a gente traz, ou esses cursos grátis que a gente lança aqui, esses tutoriais, você vai estar sempre a par do mercado, vai estar na frente das outras pessoas, na verdade. E se você puder também, por favor, curta aqui, comenta esse vídeo. Isso ajuda muito a gente, tá? E se inscrever também vai ajudar a gente quer chegar agora no nosso marco de 200 mil inscritos. Mas se você curtir aqui e comentar que é de graça também, ajuda muito esse vídeo, tá? Você pode comentar qualquer coisa, botar um pontinho, um emoji, prompt perfeito, o que você quiser aqui, tá? Ou também se você quiser sugerir outras fórmulas que você utiliza no seu dia a dia, eu adoraria saber também o que você tem para poder contribuir aqui, tá bom? Quando procuramos por um prompt perfeito, queremos economizar tempo e fazer a IA trabalhar pela gente, não é mesmo? E por isso eu quero te apresentar o patrocinador desse vídeo, o Bitrix 24. O Bitrix 24 pode aumentar a sua produtividade e os seus esforços no trabalho com seu software de gestão empresarial com IA. Gere ideias, crie mensagens, traduza textos, melhore a gramática, faça resumos, peça explicações, crie campanhas de marketing e muito mais. O Copilot do Bitrix 24 na intranet é gratuito e para usuários ilimitados. Então agora eu vou para uma outra parte que é interessante, que não é só uma fórmula. Então tem aqui surpresa para vocês. Lembrando que no final do vídeo eu vou também revelar o professor que eu criei para você, que vai te ajudar e te ensinar e corrigir também as suas fórmulas de prompt, o seu prompt que você criou. Então não deixe também de ver esse vídeo até o final. Então vamos lá. Aqui agora são duas questões bem interessantes. Tem o IRA, né? O IRRA. Qual é o objetivo dele? Aprimorar textos iterativamente. Ele vai reescrever e expandir um texto que você mandou para ele. Então esse aqui é um prompt muito bom para você melhorar texto que você quer fazer, seja para um trabalho, seja um texto comercial, que você quer fazer uma campanha, para a escola, para a faculdade, qualquer coisa dessas. Então ele cria versões mais completas e detalhadas de conteúdos que você deu resumidamente. Então vamos lá. O IRA, o que que ele é? Instruções. É o I, né? Forneça orientações claras sobre o que precisa ser feito ou refinado. Revisões. Especifique o número de revisões e o processo a ser seguido em cada etapa, porque ele vai revisar o texto mais de uma vez para você. Referência. Inclua um modelo ou exemplo como base para guiar o aprimoramento. E ele aqui não é obrigatório, tá? Se você, por exemplo, não souber como é que você quer que seja a formatação desse texto, isso aqui a referência é bastante da formatação. Ou assim, às vezes ele vai pegar a referência de um tom. Então é quando você tem um texto que você já sabe que você quer fazer mais ou menos parecido, você quer pegar a abordagem dele, então você coloca essa referência junto com o prompt. Então o prompt aqui embaixo vai ter uma referência para o ChatGPT se guiar. E depois, ajustes adicionais. Liste ajustes ou detalhes específicos que precisam ser considerados no resultado final. Também não é obrigatório. Então vamos dar aqui uma olhadinha e depois eu vou mostrar para você na prática. Instruções. Vamos melhorar esse texto introdutório sobre os benefícios da prática de exercícios físicos. Já vou mostrar aqui para vocês direto, que acho que vai ficar mais claro também. Aqui, ó, eu botei aqui o prompt, porque aqui eu coloco o texto original que eu coloquei, que é um texto bem pequenininho. Então vamos lá. Vamos melhorar esse texto introdutório sobre os benefícios da prática de exercícios físicos. Realize 3 rodadas de refinamento. Identifique pontos que precisam de mais detalhes ou clareza. Nesse caso aqui eu não utilizei a parte de formatação, tá? Eu botei como se fosse uma pessoa que ela não soubesse da formatação que ela quer. Expanda esses prompts com informações adicionais, exemplos ou dados relevantes. Reorganize e revise para garantir fluidez e conexão entre as ideias. Certifique-se que o texto seja motivacional e inclua uma chamada para ação no final. Texto original, qual é o texto original que a pessoa tirou, que é um texto muito pequeno, muito simples. Fazer exercício físico é muito bom para o corpo, para a mente e para a produtividade. E é bom você colocar esse texto original para você dar um tom, senão ele vai, quanto menos informação você dá, mais o ChatGPT vai inventar e pode ficar longe do que você quer.
Então ele fez uma primeira rodada de refinamento. Isso que é legal porque ele vai fazer as rodadas de refinamento e você pode ser que às vezes você goste mais de uma do que a outra, mas em teoria a última tende a ser melhor. Então na primeira ele botou mais detalhes e clareza, adicionou exemplos, botou uma parte mais motivacional e ele fez a primeira versão. Depois ele faz a segunda versão. Conexão das ideias, adicione dados relevantes, incorpore linguagem motivacional e depois ele chega na terceira rodada, que é o refinamento, reorganização e chamada para ação. Aí ele botou reorganizar para fluidez, comece com uma frase impactante, conecte os benefícios e finalize com uma convicção-ação, enfatize o propósito e adicione um chamado à ação. A ideia aqui, né, dessa fórmula, desse estilo de prompt, é você fazer com que o ChatGPT se esforce a dar uma resposta mais completa para você. Então, aqui, como é que ficou o texto final? Então, a gente foi daquele texto ali, que era exercício físico é muito bom para o corpo e para a mente e para a produtividade. Ele fez o quê? Você sabia que mover o corpo é o primeiro passo para transformar a sua vida? A prática regular de exercício físico vai muito além de melhorar a aparência. Ela fortalece o corpo, protege contra doenças como hipertensão e diabetes e ainda é uma poderosa aliada à sua mente. Ao liberar endorfinas, os hormônios da felicidade, ó, deu quase uma coisa de autoridade, né? O exercício reduz o estresse, melhora o humor e aumenta a sua disposição. E tem mais. Estudos indicam que pessoas ativas são até 20% mais produtivas em suas tarefas diárias. Não importa por onde você comece, o importante é dar o primeiro passo. Ó, bem mais convincente. Coloque seu corpo em movimento e sinta na pele os benefícios de viver de forma ativa e saudável. Que tal começar hoje? A chamada para ação para a pessoa. Ainda botou uns emojizinhos. Achei que ficou muito legal. Olha a diferença que sai um texto pequeno desse para um texto assim, com esse prompt aqui, com esse modelo que eu trouxe aqui para vocês. Agora vamos para um outro que é muito legal também, que é cadeia de pensamento. Ele ajuda em problemas complexos, incentivando a IA a raciocinar passo a passo para você. É boa para diagnósticos e decisões que se beneficiam de uma explicação mais lógica do que você quer obter. Então, ele é bem simples, tá? Você pode fazer de duas formas: a forma bem simples ou a forma completa. A forma bem simples é como se você botar no final do seu prompt, detalhe cada etapa ou o passo a passo do processo. Esse é o jeito mais simples. Eu vou mostrar para vocês como com essa dica muito simples já fica muito melhor. E tem a forma completa, se você quiser fazer da forma mais completa. Vamos resolver esse problema passo a passo. Ah, lembrando, tá, pessoal? Eu sei que tem muita fórmula aqui e tudo mais. Eu vou também colocar aqui esses prompts, aqui as fórmulas, para vocês na descrição e no comentário fixado também. Então clica aqui embaixo que você vai ter acesso a tudo isso aqui para ficar mais fácil para você. Então vamos lá. Qual a fórmula completa? Vamos resolver esse problema passo a passo. Por favor, explique cada etapa com detalhes e justifique cada decisão ou cálculo ao longo do caminho. Certifique-se de que cada resposta seja conectada à etapa anterior, para facilitar o entendimento. Então aqui, ó, eu peguei esse prompt super simples e vou mostrar aqui para você. Vamos abrir aqui, ó, cadeia de pensamento. Como posso criar um negócio online com R$ 2.000? Detalhe cada etapa do processo. Aí ele fez aqui para mim, ó, como criar um negócio online com 2.000 é viável? Aí ele começou a falar. E eu achei muito legal essa resposta, porque ele botou escolha o nicho de público-alvo, gratuito, e ele me explicou como é que faz cada etapa. Validação da ideia, até R$ 100 para você validar. Então ele fala que você pode fazer a validação até fazendo anúncios de até R$ 100, você fazer um produto mínimo viável, que é um produtinho assim de teste mesmo, você faz um anúncio só para ver se tem pessoas interessadas. Configuração da presença online, aí depois ele dividiu em R$ 600. Lembrando que isso aqui é baseado no que eu botei de orçamento, né? Configuração da presença online, então ele falou, você tem que fazer o domínio e hospedagem, que são os custos mais básicos de todos, plataforma de vendas, criação de site básico, custo estimado, aí ele estima o custo, ok. Depois produção de conteúdo e produto. Então tá muito completo. Divulgação e marketing. Mas aí olha o que legal depois, ele resumiu pra mim ainda numa tabela. Ó, a validação da ideia vai custar R$ 100, a presença online 600, produção e conteúdo 300, divulgação e marketing. Então achei legal que ele fez não só a estruturação, depois deu um resuminho e depois deu os exemplos de negócios. Venda de produtos físicos, produtos digitais, serviços online, afiliados em categorias diferentes que você poderia fazer. E depois no final ele pergunta, né? Com planejamento, esse orçamento pode ser um ótimo ponto de partida. Se ajuda com alguma etapa específica, aí você poderia complementar. Então, aqui a gente viu as 6 e agora eu quero mostrar para vocês qual é que eu considero ser a mais versátil e qual que eu gosto mais, que serve para a maior parte, vai te ajudar, quase tudo que você fizer no ChatGPT ela vai poder ajudar, que é a Focus, que eu mostrei. Por quê? Porque ela tem resultados precisos, a combinação de tarefa, contexto e tom geralmente resulta uma resposta mais direcionada e mais útil para você. Ela é balanceada, ela permite os resultados de alta qualidade sem ser excessivamente complexa. Ela é a maior, tá? Mas se você conseguir decorar ou anotar, ela é que vai ser a mais útil no seu dia a dia. E ela é adaptável para diferentes contextos. Então, tanto para situações simples quanto complexas, desde perguntas rápidas e até projetos detalhados. E ela faz uma cobertura completa. Então, ela inclui todos os elementos principais que podem melhorar a clareza e a qualidade de um prompt. Então eu realmente recomendo de você utilizar a Focused, se você não quiser aprender as outras, mas as outras também podem ser melhores para certas tarefas, tá? Mas a Focused vai ser assim incrível, vai ser
perfeita para a maior parte das coisas que você fizer no ChatGPT. E agora, se você ficou com uma dúvida, achou muito grande uma certa fórmula dessa ou algo demais, eu criei aqui justamente um professor e treinei ele com essas fórmulas para ele poder te ajudar. A ideia é ele ser um professor de prompt, que ele vai te recomendar a melhor fórmula. Então, você pode perguntar para ele uma certa coisa, ele te explica como melhorar se você mandar um prompt para ele corrige o seu prompt também, tá? E assim você tem o melhor resultado e você ainda aprende com a prática, que é o melhor jeito de você aprender. Então, como é que você faz para você acessar esse GPT grátis que eu fiz para vocês? Você vai entrar aqui no ChatGPT, né? Você vai procurar aqui na parte de explorar GPTs, ele vai abrir aqui e você escreve aqui, ó, professor de prompt. E você vai ver a minha cara aqui como feita por IA aqui nessa cara de professor maluco, de cientista. Então, clicando nela aqui, você já pode começar a usar. Então aqui, ó, eu mandei aqui peraí, deixa eu só mostrar pra vocês. Então você bota aqui, iniciar chat, e você já pode conversar com ela aqui, tá? E aqui eu fiz uma conversa de teste, eu botei qual o melhor prompt para eu fazer um texto melhor. Um prompt muito simples, só para eu saber com ele, pra ele me recomendar qual seria um prompt para texto. Ele falou, olha, para criar um texto melhor, você pode usar a fórmula IRA ou a cadeia de pensamento, dependendo do texto e do objetivo desejado. Aí ele me deu exemplos. Primeiro ele fez a pergunta, né? Algumas perguntas antes de sugerir. Qual é o texto atual que você quer melhorar? Qual o objetivo do texto? Você pode ir preenchendo aqui. E depois ele me deu exemplo, ó, melhor prompt com IRA. Instruções, vão melhorar o texto abaixo. Aí ele me deu uns exemplos aqui. Exemplo do uso do prompt. Então ele foi tipo um professor mesmo. E ele falou, se você quiser pode compartilhar o texto atual ou mais detalhes, eu posso ajudá-lo a criar o prompt perfeito. Legal, ele já me ajudou aqui com um simples prompt. Agora vamos ver um outro caso aqui, ó. Eu botei um prompt que tá mais ou menos e pedi para ele melhorar esse prompt para mim. Então eu botei, melhore o prompt abaixo para eu ter melhores resultados. Se você viu o vídeo aqui, você já vai ver vários problemas que você já poderia melhorar nesse prompt. Mas eu botei como muitas pessoas utilizam o ChatGPT, que é só jogando uma coisa sem muito contexto, sem muitas informações. Então eu falei, preciso de um plano de marketing para 2025. Então como você pode ver, tá faltando muita coisa. Para melhorar o seu prompt e obter os resultados mais completos e úteis, podemos utilizar a estrutura Focused. Foco, objetivo, contexto, usuário, saída e tom. Esse método garante que todos os aspectos do seu pedido sejam cobertos, entregando um plano de marketing detalhado e personalizado. Então ele botou versão melhorada do seu prompt. Então ele agora vai te ensinar como você pode melhorar esse prompt e você poderia até pegar certas coisas que ele falou ou alterar. Então ele botou foco-tarefa, criar um plano de marketing para 2025. Objetivo, desenvolver estratégias inovadoras para aumentar a visibilidade e vendas de um negócio. Contexto, negócio é uma loja de moda online para clientes de 8 a 85. Aqui é a parte que você adapta para o seu negócio, né? Usuário papel, você é um especialista em marketing digital, com ampla experiência em e-commerce. Saída, um plano detalhado dividido em estratégias mensais. Tom, profissional inspirador. Ok, aí ele vai dar o exemplo do prompt correto aqui e pronto. Ele até fala aqui, se você preferir outro nível de detalhamento ou foco, a gente pode utilizar a estrutura PADED ou a PNOC, e você poderia perguntar aqui para ele. Então assim você já tem um assistente virtual aqui para te ajudar a escolher e aprender como utilizar o melhor prompt ou corrigir os seus prompts também. E se você quiser aprender uma abordagem sem fórmulas, eu recomendo muito você ver esse vídeo aqui, porque aqui eu dei as 6 melhores fórmulas, a fórmula mais completa, mas tem um modo que é sem fórmula nenhuma, e o que é incrível. Então eu recomendo, se você ainda não viu esse vídeo, clicar nesse vídeo aqui e saber tudinho, e assim você vai saber tudo que você precisa de ChatGPT, com fórmula, sem fórmula, como é que você pode chegar ao seu objetivo, tá bom? Dá uma olhadinha aqui no vídeo aqui que você vai gostar bastante.